Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra poderosa no seu coração em 2 Crônicas, capítulo de número 23. Abra a partir do versículo 1. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaias, e Elisaf, filho de Zicri. Nomes bons para colocar nos filhos, né, gente? Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Nesse capítulo 23, podemos tirar algumas lições. Primeiro, esse rei, Joás, ele começa a reinar com 7 anos de idade, foi proclamado como rei. O sacerdote Joiada, ele ficou na condução e nessa transição de reinado. E também a morte de Atalia. Mas a mensagem que eu quero deixar para o teu coração e a mensagem que o texto fala comigo é que, apesar de Joás ser o rei mais novo da história de Judá, ele começou a reinar com 8 anos de idade, ele foi um rei muito jovem, né? Então isso é um destaque. Mas o que me chama a atenção e o que merece a atenção é justamente esse sacerdote Joiada. Esse sim merece a nossa atenção nesse devocional. Por quê? Primeiro, o versículo 1 diz assim que ele se animou, ou seja, ele encheu o coração de esperança para estabelecer o propósito de Deus. Ele se animou, encheu o coração de esperança para estabelecer o propósito de Deus. Aqui vai uma chave. Nesse momento que nós estamos vivendo da quarentena, talvez você vai se desanimando, né? Vai ficando cansado, vai ficando desanimado. Ei, para. É tempo de se animar, encher o coração de esperança para estabelecer o reino de Deus, o propósito de Deus. Ele tinha paciência, porque ele cuidou de Joás durante 6 anos. Durante 6 anos, Joás ficou escondido dentro do templo e ele estava ensinando e educando e aguardando o momento. Muitas coisas vai acontecer na tua vida, mas você precisa aguardar o momento certo. Não tenha pressa. Não deixe que a ansiedade roube tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não deixe isso acontecer. Ele esperou o momento certo. E ele usou da influência que ele tinha para promover o bem. Ele usou a influência que ele tinha para promover o bem, né? Trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, aqueles que comandavam o povo, justamente para uma reunião para estabelecer Joás como rei. Então ele usou a sua influência para o bem. Use a tua influência para o bem. Use a tua influência para promover o reino de Deus. Amém? Também ele deixa um exemplo aqui que ele foi um homem de grande fé, porque ele tinha temor de Deus e ele educou Joás nesse temor. Tanto é que quando Joás é consagrado como rei, né, foi colocado na mão desse novo rei o livro da lei. Ou seja, né, Joiada tinha uma grande fé de estabelecer Joás, que era descendente de Davi, ao trono. E um homem que tinha convicção e propósito. Convicção no propósito. Quando alguém tem convicção, quando alguém tem propósito, ele caminha na fé. As dificuldades vêm, as situações acontecem, mas ele continua no propósito. Ele poderia ter perdido a vida, né? Atalia, que já tinha matado os netos, poderia ter matado esse sacerdote com toda certeza, mas ele preferiu se manter no propósito até o fim. Então ele foi um instrumento de Deus. E mesmo, né, o templo não estava funcionando, porque Atalia, né, tirou os serviços do templo, muitos já estavam
frios na fé, mas ele continuou firme na presença de Deus e esperou o momento certo, né? Então o que eu quero deixar para você, amados, esse joiada, esse sacerdote, foi alguém que influenciou para o bem. Ele influenciou para o bem. Ontem nós vimos, né, alguns que influenciaram para o mal. Ele influenciou para o bem. Então esteja perto de pessoas que te influenciam para o bem, para perto de Deus. E você vai entender isso no próximo capítulo. Enquanto Joiada estava vivo, Joás serviu a Deus. Enquanto Joiada estava vivo, Joás andava nos caminhos de Deus. Porque esse homem influenciava para o bem. Seja um influenciador do bem. Seja aquele que vai estabelecer o reino de Deus. Amém? E só para finalizar, algo que eu achei curioso e interessante, a Thalia. Então, quando ela chega e vê aquele movimento acontecendo, Joás sendo estabelecido como rei de Judá, ela rasga a veste e começa a gritar: traição! Traição! Gente, essa mulher usurpou o reino, matou os próprios netos. Parece alguns personagens da política de hoje no nosso país, não é? Fica aí para nós pensar nesse assunto, amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra fique guardada no teu coração, em nome de Jesus.